conheceram ao partir o pão. Irmãos e irmãs, nessa oitava da Páscoa, os paramentos da igreja são todos eles brancos. Daí o motivo do padre hoje não está utilizando as vestimentas vermelhas próprias do martírio de São Jorge, ou do martírio de tantos outros santos que, vivendo para Cristo, não abrindo mão da sua fé, foram martirizados, porque souberam seguir a Cristo até o fim. No caminho para Emaús, como nós ouvimos no Evangelho que foi proclamado, Jesus se aproxima dos discípulos que estavam desanimados, e ali, se aproximando deles, caminha com eles. Mesmo naquele momento inicial, sem ser reconhecido, porque o Cristo ressuscitado tinha um corpo glorioso. E assim os discípulos, a caminho de Emaús, não entendiam, e ali, até aquele momento, não haviam reconhecido Jesus. Assim também podemos dizer que o Senhor se faz presente em nossas dúvidas, se faz presente em nossas dores. Ele fala ao nosso coração pela sua palavra, como falou ao coração desses discípulos a caminho de Emaús. Mas ele é plenamente reconhecido na Eucaristia, na fração do pão. Os olhos dos discípulos se abriram, recordando aquela última ceia pascal que fizeram com Cristo. E ali os olhos se abriram e eles chegaram à conclusão: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho das Escrituras. A ressurreição do Senhor é a certeza de que Jesus está vivo e caminha conosco. Hoje também celebramos São Jorge, um mártir corajoso, um homem que não temeu enfrentar os dragões do mundo, mantendo-se firme na fé em Jesus Cristo. Portanto, como é bom trazer presente no dia de hoje esta espiritualidade que moveu São Jorge, o guerreiro de Cristo, o soldado de Cristo, alguém que soube seguir a Cristo na fidelidade do Evangelho. Sabemos que São Jorge é um dos santos mais venerados do mundo cristão, conhecido como guerreiro da fé. São Jorge é para nós símbolo da coragem diante das adversidades. Foi um homem corajoso. A sua imagem montada em um cavalo, derrotando um dragão, é um dos ícones mais reconhecidos do cristianismo, representando assim a vitória do bem sobre o mal. O bem sempre vence o mal, e assim este ícone, esta imagem de São Jorge em cima do seu cavalo, derrotando um dragão, representa sempre a vitória do bem sobre o mal. Além de sua história e a devoção popular que o povo tem em relação a ele, São Jorge nos ensina sobre a luta espiritual, convidando-nos a vestir a armadura de Cristo, a armadura de Deus, para enfrentarmos os muitos desafios que nós temos na vida e enfrentarmos de cabeça erguida, enfrentarmos com fé, enfrentarmos com perseverança. Nada que vai
nada disso, porque São Jorge nos ensina a enfrentar os desafios da vida com fé e perseverança. São Jorge, como bem sabemos, viveu no século III e foi um soldado romano que se converteu ao cristianismo. Ele foi fiel a Jesus Cristo. Ele recusou a negar a sua fé, mesmo sob a grande ameaça do imperador Diocleciano. Ele foi ameaçado, mas não recusou a negar a sua fé. Ele recusou a negar a sua fé. Por isso ele foi perseguido, por isso ele foi torturado, por isso ele foi martirizado, tornando-se para nós um exemplo de firmeza espiritual. Na tradição cristã, a sua batalha contra o dragão simboliza o combate contra as forças do mal. E esse dragão pode ter muitos significados, pode representar muitas situações. Primeiro, esse dragão pode representar o pecado, porque o pecado tenta a todo momento nos afastar de Deus. O pecado tenta nos afastar de Deus. O dragão também pode representar as muitas tentações do mundo, e sabemos que se não tivermos firmes em nossa fé, esse dragão das tentações do mundo pode enfraquecer a nossa vida, a nossa espiritualidade. E esse dragão também representa as muitas provações da vida que desafiam a nossa confiança em Deus. Diante das provações, nós sempre vamos querer perguntar: por que isso, Senhor? Por que estou passando essa dificuldade? Por que estou passando esse sofrimento? Por que essa enfermidade da minha família? Nós vamos aprender a trocar o porquê para quê? Porque o porquê nos torna vítimas de uma realidade. Já o para quê nos ajuda a olhar para frente com confiança e seguir o rumo da nossa história confiando em Deus. Quando ficamos no porquê disso, porquê daquilo, nós entramos num ciclo vicioso que chamamos de vitimismo. A história, irmãos e irmãs, a história de São Jorge nos lembra que todos somos chamados a ser soldados de Cristo. Somos chamados a enfrentar nossos próprios dragões que existem dentro de nós e enfrentá-los com coragem e confiança em Deus. Porque se nós não vencemos os nossos próprios dragões, como vencer os dragões do mundo? Na vida cristã, nós enfrentamos constantes batalhas espirituais. E São Jorge nos ensina que devemos ser firmes na fé, mesmo quando somos pressionados a desistir, mesmo quando o mundo quer nos forçar a abrir mão daquilo que cremos, permaneçamos firmes na fé. Ele nos convida a cultivar as virtudes de um verdadeiro guerreiro cristão. Virtude de São Jorge que também podemos trazer para a nossa vida. A primeira virtude de São Jorge, a coragem. A coragem para seguir Jesus, mesmo diante das muitas dificuldades. Uma outra virtude, fé inabalável, que nos sustente nos momentos da nossa provação, a nossa fé em Deus, a nossa confiança nele. Uma outra virtude de São Jorge, oração constante como água contra o mal. Quem não reza se perde facilmente. Quem não reza se perde nas muitas tentações.
quem não reza vai se entregar facilmente às tantas dificuldades e provações que temos na vida. O próprio Senhor nos orientava: rezai para não entrardes em tentação, rezai para não cairdes em tentação. E uma outra virtude é a perseverança, pois a vitória pertence àqueles que não desistem. Sejamos perseverantes, sejamos homens e mulheres de oração constante, sejamos homens e mulheres de fé inabalável, sejamos homens e mulheres de coragem. Assim, somos convidados, a exemplo de São Jorge, a vestir a armadura de Deus. A espiritualidade de São Jorge nos remete a uma passagem bíblica de Efésios, onde São Paulo fala sobre a armadura de Deus. Para vencer o mal, devemos nos revestir espiritualmente como verdadeiros guerreiros da fé. Assim recordo o que diz esta passagem bíblica da carta de São Paulo aos Efésios. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, abraçai o escudo da fé, para que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda a circunstância pelo Espírito Santo, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador e prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever, disse São Paulo. Diante desta carta de São Paulo aos Efésios, que nos fala da armadura de Deus, em primeiro lugar, vistamos o cinturão da verdade, viver conforme os ensinamentos de Cristo. Vistamos com a couraça da justiça, ou seja, praticar o bem e afastar-se do mal e do pecado. Terceiro, calçar as sandálias do Evangelho da paz, levar a mensagem de Deus onde formos. Pegar o escudo da fé, ou seja, confiar na proteção divina contra as ciladas do inimigo. Colocar o capacete da salvação, ou seja, manter a esperança na vida eterna. Nós cremos na vida eterna, nós cremos na feliz ressurreição. E por fim, a espada do Espírito, que é usar a palavra de Deus como defesa e orientação. São Jorge nos ensina que a verdadeira batalha
a lutar todos os dias contra o mal, contra as tentações, contra o pecado, fortalecendo nossa fé e confiando em Deus em todos os momentos da nossa vida. Quando pensarmos em desistir, recordemos o nosso padroeiro, que em momento algum desistiu e abandonou sua fé para manter os dias da sua vida terrena, mas escolheu o tesouro da eternidade, a vida em Deus, entregando-se totalmente pelo Senhor e pelo Evangelho. Que possamos, como São Jorge, enfrentar nossas batalhas espirituais com coragem, vestindo a armadura da fé e proclamando com firmeza: Cristo é minha força, Cristo é minha salvação, Cristo é a minha vitória. Vamos repetir: Cristo é a minha força, Cristo é a minha salvação, Cristo é a minha salvação, Cristo é a minha vitória, Cristo é a minha vitória. Que o testemunho de São Jorge nos inspire a reconhecer Jesus em cada jornada da nossa vida e a proclamar com ardor que Ele verdadeiramente ressuscitou. É o que vivemos nestes dias, os dias da ressurreição de Cristo, que somos chamados a nos alegrar em Cristo e viver no meio de nós como aqueles que têm fé na ressurreição do Senhor. Enfim, que neste dia especial, que celebramos a coragem de São Jorge, que celebramos a fé de São Jorge, que celebramos em especial a coragem deste homem mártir da Igreja, que não temeu enfrentar o mal com o escudo da esperança e a espada da palavra, que o seu testemunho nos inspire a lutar o bom combate da fé, a confiar sempre na vitória que vem de Deus, não das nossas forças, elas são frágeis, são limitadas. Nós não confiemos em nós mesmos, nas forças que temos. De uma hora para outra, essa força vai e só nos resta a força que vem de Deus. É no momento da nossa fraqueza, do nosso esvaziamento, como diz São Paulo, é que nos sintamos preenchidos da força que vem do alto. Esta é necessária, esta é importante. Nós somos muito frágeis para confiar em nós mesmos. A nossa confiança está em Deus, Ele que fez o céu e a terra, e a nossa confiança está nestes grandes intercessores, santos e santas de Deus, e de modo especial hoje invocamos São Jorge. E assim como São Jorge, possamos viver os nossos dias firmes na fé, corajosos diante das muitas batalhas que temos na vida. E que São Jorge, que é defensor de todos aqueles que creem em Cristo, interceda por nós, junto a Jesus, para que também saibamos ser fiéis a Ele, como São Jorge assim o fez. Louvado seja nosso